E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo que eu adoro, porque ele sempre está aqui em nosso programa, tirando dúvidas, mostrando as novidades sobre saúde bucal, estética e muito mais, minha gente. Estamos aqui com o Dr. Matheus Toneto, sempre contribuindo aqui com informação e a gente sempre agradece muito a sua presença, doutor. Eu que agradeço, novamente estar aqui com vocês e para mim é uma enorme satisfação, como sempre, né, estar presente no programa de vocês. Doutor, e faz um trabalho assim, de utilidade pública, né? Sim. Porque, olha, ter um conforto, um sorrir com orgulho do seu sorriso, ou ter uma melhor higiene bucal, ou saber que você pode ter uma qualidade de vida melhor, porque mastigação é o tempo inteiro e isso interfere muito na sua rotina, na sua felicidade, né, doutor? Com certeza, é a qualidade de vida mesmo, né? É a satisfação estética, mas é toda a questão de saúde bucal. Isso. E isso vai envolver nossa autoestima, vai envolver nossa qualidade de vida. E a alimentação, gente, assim, fala, é tudo, né? Está tem envolvido. Um problema do dente aí que você percebe, né? Fala, meu Deus, como isso incomoda, dói e interfere, você fica com baixa autoestima. Então, assim, é muito interessante a gente estar por dentro da evolução da odontologia e de todas as novidades que tem e que a gente pode aí usufruir desses recursos, né? De todas esses avanços, né, doutor? E é rápido, hein, Elga? Muito rápido. O avanço em materiais, o avanço em técnicas, em possibilidades é muito rápido. Então nós como profissionais o tempo todo precisamos estar assim se atualizando ou participando de eventos, de congressos, de cursos, porque a evolução é muito rápida. E nos últimos tempos eu acredito que tenha sido ainda mais rápido por conta da questão da tecnologia 3D, do digital. Sim. Então é muito rápido a Imagina, evolução. nós ficamos carentes de informação, Sim. né, doutor? Você fala, às vezes você está sofrendo com algo ou com dúvida. Então, assim, eu sempre procuro passar essa informação. E hoje nós vamos falar de um assunto, assim, que eu tenho certeza que é uma dúvida presente para muitos. Que sabe aquelas restaurações metálicas que, tipo, todo mundo acha que está em desuso, mas muita gente ainda mantém por questão de talvez não saber se é melhor trocar ou não. A gente ouve falar que duram mais, não é, doutor? Sim, é isso mesmo. Essas restaurações metálicas, essas restaurações cinzas, né, que muitos ainda possuem, muitos ainda fazem, são restaurações de amálgama. Amálgama. Isso. Essas restaurações, Elga, por muitos e muitos anos, e ainda existe, né? Mas Sim. Por muitos e muitos anos era o tipo de material de eleição, era o material de escolha. Porque também não se tinha um material adesivo, um material que aderisse a estrutura do dente, como tem hoje, que são as resinas compostas associadas com um adesivo. Então, Entendi. Esses são os materiais que atualmente nós utilizamos de escolha, vamos dizer assim. Sim. Mas por muitos e muitos anos, o amálgama era o material mais utilizado para restaurar as cavidades, né? Nem perguntava para o paciente, né? A restauração já era feita. Era a opção que tinha. Então, existia um formato de cavidade para que esse material parasse dentro do dente, porque o amálgama ele não para de maneira adesiva. Então, dependendo do formato que eu tenho, da cavidade que foi criada por uma cárie, então formou lá uma cavidade no dente. Esse material ele tem que parar dentro dessa cavidade. Ele tem que ficar em posição. E para isso, era feito um preparo adequado para travar aquele material dentro do dente, que é esse material metálico. Então, o que acontece? Acaba sendo uma opção de restauração na qual muitas vezes eu tenho que fazer um desgaste além do necessário para a remoção da cárie. Então eu removo a cárie, aí o formato não está adequado para parar o metal. Então eu tenho que desgastar o dente sadio para poder ficar aquele material em posição. Então esse é um dos motivos pelo qual a evolução dos materiais e de técnicas possibilitou uma troca desse material metálico para um outro material adesivo, onde eu não preciso de desgastar o que é sadio. Eu não preciso de desgastar um dente que está bom. Que maravilha. Doutor, eu achei que era só questão de estética, doutor. Não Porque realmente, esteticamente, não fica
acho que depois que todo mundo passou a fazer de resina, uma grande maioria, né, faz de resina, fica muito esteticamente melhor. Com certeza. Só que eu achava que era só a questão da estética. Não é. A estética, vamos pensar que ela vai estar aliada a esse benefício, né? Também acaba sendo uma vantagem. Só que antes disso tem a questão da preservação da estrutura, por não necessitar esse desgaste maior quando eu trabalho com material resinoso, material adesivo. E tem uma outra questão. A questão deste material metálico, ele ser muito duro. E por ele ser muito duro, muito mais duro do que o próprio dente, na hora que exerce uma força mastigatória, pode ser mastigando um alimento mais duro, ou pode ser mesmo um apertamento, um bruxismo, gera uma força. Sim. Gera uma força naquela região na qual existe essa restauração de metal. Quem que sofre com essa força? O dente. O dente. Olha. E aí pode acontecer a fratura. A fratura. Isso deve estar acontecendo muito, né, doutor? Muito. Principalmente se a restauração for grande. Sim, porque como o senhor falou, nessa época, infelizmente, está sendo constatados muitos casos de bruxismo, de apertamento, acontecendo muita fratura. Sim. Então, pessoas que mantêm ainda essa restauração estão aí com um risco maior. Risco maior, porque vamos pensar que sobraria uma estrutura natural do nosso dente mesmo, conservada, uma quantidade menor, então vai sofrer ainda mais, ou seja, na hora que exerce uma força muito grande naquela região, alguém vai ser danificado. Quem que é danificado? Qual parte que é danificada? A parte do dente. E aí vem a fraturar e pode ser que essa fratura chegue ao ponto de perder um dente, de virar um implante, ou um tratamento de canal. Sim. Tudo vai depender do tamanho que foi essa fratura. Então, esse também acaba sendo um dos motivos pelo qual a restauração de amálgama, ela passou a ser até mesmo, eu não vou dizer contraindicada, mas eu vou dizer assim, existe uma certa preocupação em qual caso você vai fazer essa restauração de amálgama. Entendi. Eu, por exemplo, não faço. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Existem pacientes que procuram o doutor, o senhor, e falam, não, mas eu quero aquela antiga. Eu não faço. Eu não faço e explico os motivos. Não fala e explica mesmo. Não faço. Não faço e há muitos anos que eu não faço. Então, o motivo pelo qual um paciente busca a restauração de amálgama, na maioria das vezes ele pensando assim, essa minha durou 15 anos, 20 anos, então eu quero continuar fazendo a restauração de amálgama. Tem regiões na boca, Helga, que eu posso assim, admitir que é muito mais fácil fazer em amálgama do que em resina. Pensando que o amálgama, que é esse metal, mesmo que tenha um contato com a umidade, com a saliva, com um pouco de água, ela não vai ser danificada ou ela não vai impossibilitar de ficar na cavidade oral. Agora, quando eu estou fazendo uma resina composta, eu não posso ter nada de contato com umidade. Então, a técnica em si da resina ela é mais sensível do que o amálgama. Então, qual que é mais fácil de fazer? O amálgama. Entendi. Então, nesse sentido, sim, em termos de cuidados. Mas mesmo assim, isso não é uma justificativa. Porque mesmo que tenha as dificuldades, nós temos diferentes técnicas. Não possibilita fazer diretamente na boca do paciente. Vamos fazer essa restauração fora da boca do paciente e vamos cimentar, colar essa pecinha, essa restauração na boca do nosso paciente. Entendi. Então, tem opções para que eu consiga contornar essas dificuldades ou esses obstáculos que nós teríamos. Se fosse por facilidade, né, doutor? Se fosse por facilidade, nós partiríamos Mas o senhor sempre preocupa em fazer o melhor serviço possível. Porque seria, então, um retrocesso, né? Com certeza. Já tem um material que proporciona algo bem melhor, já evoluiu, e você quer continuar fazendo a restauração lá antiga, porque dura mais? Na verdade, assim, tem até aqueles pacientes que já apresentam a restauração de metal e não estão com nenhum problema nessa restauração de metal. Não tem uma infiltração, não tem nenhuma cárie em volta dessa restauração, não tem nenhuma desadaptação, enfim, está tudo bem na restauração de metal. Deixo ou não deixo? Depende do tamanho dessa restauração. Sim. Então vamos pensar que aquela questão sobre a conservação da estrutura, já perdi, porque já foi feito a restauração de metal. Então não tem mais como eu conservar porque já foi desgastado. Mas eu vou tirar e fazer uma restauração de resina, o que o profissional tem que pensar?
Eu vou dar conta de fazer sem ter algum problema na minha técnica? Vou dar conta de fazer sem pegar umidade? De fazer algo bem feito? Então, se então for não é possível, qualquer profissional que faz. Pode ser que faça, mas pode ser que não fique tão bom. Entendi, Então, por isso que às doutor. vezes alguns pacientes podem falar assim, nossa, eu troquei aquela restauração de metal por uma restauração da cor do dente, e aí depois começou Deu um a monte de doer, ou problema. depois caiu rápido. Tá, pode ser que teve um erro técnico. Sim. Pode Então ser. a questão não é a fragilidade da resina. Não é só essa A questão é como foi executado o serviço. Isso, como foi Olha, planejado, como foi executado. Dependendo do tamanho, nós vamos partir para um outro material que seja um pouco mais resistente. Envolve quase o dente todo. Então é melhor não fazer em resina, vamos fazer em porcelana. Enfim, Sim. essa escolha também do material ou escolha da técnica, se vai fazer fora da boca ou dentro da boca diretamente, tem uma relação com a durabilidade com toda certeza. também. Você viu o quanto é importante a gente estar aqui esclarecendo isso ao nosso telespectador? Porque às vezes você vai e tal, a gente não está julgando nenhum profissional. Sim. Mas você com essa informação, você já fala, e aí, esse aqui é adequado? Sim, com né? certeza. Você já faz uns questionamentos que talvez você consiga fazer um serviço melhor, né, Com doutor? certeza. Maravilha, eu certeza. adorei e quero continuar falando sobre isso, da questão lá. da resina, que eu tive muitas dúvidas, eu achei que o material era frágil, mas eu vou pedir para segurar um pouquinho, doutor. Eu vou chamar o intervalo, mas é rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com esse bate-papo sempre muito interessante, falando de saúde bucal, falando de qualidade de vida, do sorriso, autoestima, né, minha gente? Sempre com o Dr. Matheus Toneto trazendo todas essas informações e a gente só agradece, doutor. Imagina, é satisfação mesmo, Elga, falando hoje de restaurações de metais. Que e a está troca, presente na né? vida de todo mundo, né, doutor? Sim. Todo Muitos mundo. ainda possuem, Elga, essas restaurações de metal, essas restaurações cinza, muitos ainda possuem. E que fique claro que não é que possui essa restauração que tem um problema ou que vai ter um problema. Mas possivelmente tenha. Doutor, Possivelmente. o senhor então orienta que se troque essas restaurações? Não todas. Não todas. Depende Não do todas. caso. Eu avalio geralmente o quanto que essa restauração ocupa no dente. Sim. Em qual região que ela está no dente, qual é o tamanho dessa restauração e em qual dente que é. Entendi. Porque isso modifica em relação ao que a estrutura que possui, qual é o dente que ainda possui aquela estrutura maior, ela pode ser que ainda comporte esse metal exercendo essa força. Agora, se já estiver uma estrutura mais fragilizada, aí já passa a ser interessante a troca. E aí eu já indico sim que faça a troca. Mas na grande maioria dos casos é possível trocar. Todos são possíveis Todos trocar. são possíveis. Todos são possíveis. Aí as que são menores nós vamos trocar por resina composta e aquelas que são muito amplas, que já envolve toda a parte de mastigação do dente, né, nós chamamos de oclusal, toda a superfície do dente lá do fundo, dos dentes posteriores, quando essas restaurações são mais amplas, aí nós optamos por fazer as restaurações fora da boca do paciente. Que vai ter um resultado muito melhor. Porque você tem uma visualização melhor, porque não está dentro da boca do paciente. Nós temos a possibilidade de fazer ajustes já antecipadamente, para não precisar fazer isso também dentro da boca do paciente. E além disso, até a questão da utilização de materiais de mais resistência. Então tem essas questões. Então, dependendo do tamanho da restauração, nós como dentistas podemos fazer isso fora da boca ou terceirizar isso para um laboratório, para um protético. E aí esse protético, esse laboratório, faz essa restauração, nos envia de volta como dentista e nós dentistas vamos e colamos, né, cimentamos essa restauração na boca do nosso paciente. Olha que maravilha, né? E além de tudo, além de ser melhor, a estética também é outra. E aí a estética. Você sorria, assim, numa tranquilidade, com os dentes todos vai dar uma gargalhada, né? Você dá uma gargalhada, abre a boca e aí vê todas as restaurações. Eu tive restauração e quando eu fiz essa alteração, nossa senhora, pra mim foi um plus, assim, sabe? Você sorri mais tranquila.
Mas assim, antes, Elga, é realmente o que tinha de melhor e de mais seguro, digamos assim. Sim. É que realmente com a evolução dos materiais, as alterações de técnica, aí possibilitou nós fazermos essas restaurações com mais qualidade, com mais segurança e com mais longevidade, né? Que Sim. é o que também todo mundo procura. Eu quero fazer uma restauração, mas eu preocupo quanto tempo vai durar. Ninguém quer fazer uma restauração pensando que o ano que vem tem que trocar, não é? Sim, apesar que tem que estar de 6 em 6 meses no dentista. Com Lembra certeza, que o senhor já falou aqui, com doutor? Certeza. Que não que seja para trocar, né? É uma odontologia preventiva. O senhor sempre fala aqui que as pessoas precisam adotar esse comportamento, né, doutor? Muito melhor, né? Muito melhor prevenir do que você restaurar, do que você corrigir. Então a prevenção é muito melhor. E até mais barato, né, doutor? Muito é igual o barato, carro, né? Quando vai dando carro, problema. É verdade. Se nós fizermos as manutenções periódicas no carro, pode ser que não dê um problema sério. Ou se nós deixarmos de fazer essas manutenções, de repente Quando vem um vai problema. um problemão, né? É um problemão que nos deixa a pé. Verdade, doutor, é verdade. Doutor, nós estávamos conversando e eu achei super interessante, estávamos em off no intervalo, Sim. mas assim, toda essa informação que o senhor vem me passando semanalmente, eu percebo que a odontologia, ela está, assim, num período de muitas descobertas, né? Sim, sim. Muitas descobertas e muita alteração. Muita alteração. Pro melhor conforto, para melhor segurança. Sempre para melhor. Sempre pro melhor. Sim, não só na questão estética, mas também... A base se mantém, a questão das informações que eu acredito que sejam hoje mais facilitadas e tudo mais rápido. Então, é muito mais fácil hoje, como nós, como profissionais, estarmos bem informados em relação a essas tecnologias, em relação a essas possibilidades. Então, isso é ótimo para nós e ótimo para o nosso paciente. Melhor, para nós, melhor ainda, Sim. né? Que essa evolução significa a gente, autoestima e qualidade de vida, que eu sempre prezo, porque, olha, estar com um sorriso em dia, sem nenhum problema que te incomode, é maravilhoso. Doutor, tem uma questão que é um pouco, na realidade eu acredito que seja um pouco estética, mas deve ter alguma questão também que incomode, que é em relação àquelas gengivas expostas. E eu sei que existe uma cirurgia, né? E até outras opções, através de botox, essas coisas, que corrige isso. O senhor faz toda a preparação? Existe a gengiva exposta e existe a retração gengival. Vamos pensar Qual assim, que é a retração diferença? gengival é quando a gengiva ela afastou daquele tamanho normal ou ideal dela por algum motivo externo. Vamos pensar por algum Isso fator aconteceu causal, um fator etiológico, Sim. por uma escovação, Entendi. por um apertamento. Algo levou a Então essa isso gengiva pode a afastar. acontecer? Eu Isso achava pode que as acontecer. pessoas sempre nasciam com esse problema, doutor. Não, isso pode acontecer. Nossa. Então tem uma questão que é a gengiva afastar, ou seja, o dente fica mais longo do que é aquele tamanho normal. Sim. E aí existe o contrário, o dente mais curto por um excesso de gengiva. E aí nós vamos Isso aí já é uma questão de nascença. Aí pode ser uma questão de nascença. Entendi. Pode ser. Porque existe a questão também de um problema gengival, que é uma inflamação gengival e que também faz com que tenha um aumento do volume da gengiva. Olha só. E aí ela fica com bolsa periodontal por uma questão dessa inflamação. Deve incomodar demais. Ela fica inchada, mais inflamada Porque mesmo. querendo ou não querendo, na escovação, quem tem esse problema, ela deve ser mais sensível à gengiva, né? Provavelmente vai ter um sangramento maior, pode ter uma relação também com o mau hálito. Então tem várias questões que vão estar associadas. E tem solução, doutor? Tem solução. Tanto a falta da gengiva quanto o excesso de gengiva tem solução. Pessoa que tem um sorriso gengival. Eu dou um sorriso e aparece muita gengiva e pouco dente. Sim. Os dentes são curtinhos e a gengiva aparece bastante. Nesse caso, nós temos uma opção de cirurgia de gengiva, uma gengivoplastia. Gengivoplastia, o nome. Isso, uma gengivoplastia onde eu vou cortar essa gengiva que está em excesso. Entendi. Posso também chamar de aumento de coroa clínica. Então, na verdade, é um procedimento de cirurgia periodontal, cirurgia estética, no qual eu vou corrigir o tamanho do dente por meio desse corte
da gengiva. Entendi. E isso é sim feito um planejamento, onde eu vou verificar qual que é o tamanho ideal de dente, pensando na questão estética. Sim, e faz todo aquele estudo, isso, né? Isso, nós vamos fazer um estudo da face, por meio da avaliação de fotografias, avaliar a questão da linha dos olhos em relação à arcada do paciente, em relação à altura de gengiva também. Sim. E junto a isso, a questão também de posição do osso e posição do dente nessa região de suporte ósseo. Então é uma análise estética e também é uma análise, vamos pensar assim, funcional. Entendi. O profissional ainda tem vai um plus, né, na imagem também, né? E Você muda corrige muito, aquele muda muito. Muda Bastante. Para quem tem mesmo. os dentes curtos Sim. e aparece muita gengiva no sorriso, essa cirurgia de estética periodontal, estética gengival, uma gengivoplastia, ela tem uma alteração muito drástica. Com certeza. E com certeza vai mudar a autoestima, a pessoa outra vida, né? solta o sorriso com mais tranquilidade. Com certeza. E é uma mudança muito grande. E normalmente eu faço sim o planejamento dessa cirurgia. Tem um outro profissional que executa a cirurgia, mas eu que faço todo o planejamento. Essa avaliação inicial. Doutor, é algo que requer, assim, uma preparação muito grande e um repouso ou é algo simples? Não, é relativamente simples. Tanto a questão de preparo, que primeiro nós tratamos uma doença caso exista, nem sempre tem uma doença associada, Sim. Pode ou não ter essa inflamação do tecido gengival, uma periodontite, que é essa inflamação do periodonto, que é toda a região de gengiva. Se tiver uma doença, nós vamos ter que tratar antes essa doença. Não havendo essa doença, a questão é planejamento. Então nós vamos planejar qual é a quantidade de tecido gengival que vai ser tirada, se vai ter que ser tirado também um pouco de osso internamente ou não. Então isso é feito no nosso planejamento. Executou a cirurgia, a recuperação é rápida. Olha que notícia boa. Uma semana, vamos pensar, assim, que já está recuperado. Nossa, é claro para que o tem impacto que isso causa na vida da pessoa. É enorme. É rapidinho, uma semana é tranquilíssimo. Vamos pensar que depois tem, é claro, que uma mudança no aspecto de tecido gengival, mas o desconforto maior é em torno de 3 dias. Depois vai desinflamando. Aí em uma semana vamos pensar que tira os pontos quando é necessário dar ponto, porque nem sempre precisa de dar ponto. Olha que maravilha. Então tem diferentes opções de técnicas e é claro que isso vai ter que ser de acordo com cada caso, né, com cada paciente. Tem pacientes que, aliás, tem casos que até corrigem com botox, né, doutor? Isso. Vocês fazem também, né? Também, nesse caso, também. Se for necessário, Às na avaliação? Vezes, nessa avaliação, Elga, nós podemos notar nesse paciente que os dentes não são curtos. O paciente ele pode mostrar muita gengiva, mas os dentes já são grandes. E se os dentes já são grandes e ainda mostra-se gengiva, aí uma opção pode ser por meio também travar o sorriso daí botox. Seria? Travamento do sorriso, na hora que ele sorri, a musculatura segura um pouco do lábio e aí ele não mostra aquela quantidade da gengiva. Olha que maravilha, então gente. Tem opção. Tem opção. Tem opção. Doutor, a gente sempre trazendo aí muita informação, novidades, mudando a vida das pessoas, né? Mostrando que tudo tem solução hoje, né? Tem solução. E até essa questão dessa técnica da cirurgia, hoje nós temos também um guia para a realização dessa cirurgia com mais previsibilidade. Nós temos uma previsão do futuro melhor. Nós conseguimos fazer teste também antes da realização da cirurgia. A pessoa consegue visualizar. Isso, ela consegue visualizar como ficaria meus dentes se eu aumentasse. Será que vai ficar legal? Será que eu vou gostar? Porque então, tem essa insegurança também. Tem uma insegurança. Não é questão só do medo da cirurgia. Sim. É a mudança, né, do aspecto porque é algo gengival. que interfere realmente no visual, né? Muda, a pessoa fica preocupada de perder a identidade, né? Fala, nossa, eu vou mudar muito. E muda Será mesmo. que vai alterar tanto? E isso também é controlável. Nós temos como fazer uma alteração menos drástica ou uma alteração maior. Tudo também é conversado. Tudo é conversado. Que maravilha, doutor. Olha, fico muito feliz. Eu tenho certeza que quem sofre desse problema tem um incômodo acentuado, né? Você fala, quando você está insatisfeita com algo no seu sorriso, que a gente tem que deixar o sorriso solto, né, doutor? Exato, e fica travado, ele não consegue ficar à vontade. Isso tem certeza interfere que no dia a dia da pessoa. No dia a dia, e impacta na autoestima da pessoa. Com toda certeza. Mas, doutor Matheus Toneto, sempre aqui no Elgue Você, trazendo informações e mudando a vida das pessoas. E a gente agradece demais, doutor. Eu fico muito feliz, Elga. Fico feliz em poder estar contribuindo com
com todos os telespectadores que Sim. estão nos assistindo, né, com essas informações. Tão e que importantes. isso possa ajudar de alguma forma, né? Ajuda, doutora, ajuda muito, porque às vezes a pessoa está ali sofrendo por falta de informação. Sim. E com a presença do senhor aqui, a gente ajuda muita gente, com toda certeza. E eu te agradeço mais uma vez, estou te esperando na próxima semana. Que isso, com certeza estarei de volta. Obrigada. Tá, obrigado. E o Elg, você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Quer entrar em contato com a gente? Aliás, vai lá, minha gente, deixa a sua mensagem, que a gente quer ter essa troca. Então, pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela. Vai lá no nosso Instagram ou no nosso canal no YouTube, reveja essa entrevista e muitas outras que estão lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.